Olá, hoje aqui no canal nós vamos começar a trabalhar com um tema que é muito pertinente na atual sociedade e também vem ganhando ano após ano mais dedicação e pesquisa em vários lugares do país, também do Brasil nosso e também do mundo inteiro. É o burnout. Foi por sinal capa da revista Exame no último mês e começou também a ser pesquisado em várias áreas, além das perspectivas econômicas e também sociais que nós temos nas áreas que são dedicadas à administração, às partes burocráticas e economistas, que nós temos aí mais pessoas sofrendo também dessa síndrome, ou podemos chamar também já de uma patologia moderna. Quando a gente pensa sobre a síndrome de burnout, a gente tem que começar a refletir sobre a origem dela. Eu trabalho burnout há cerca de 2 anos, pesquisando pastores da Assembleia de Deus e também alguns religiosos de outras denominações evangélicas que sofrem da síndrome. Nós já temos uma vasta produção católica, protestante, alguns trabalhos também de outras ramificações religiosas, porém, no meio pentecostal, nós estamos começando esse trabalho e produzindo a literatura dos resultados já das pesquisas que nós temos construído e já conseguido trazer uma análise mais profunda. Pensar sobre burnout é pensar em Herbert Freudenberg. Ele foi um alemão, psicólogo, que começou a estudar o burnout e trouxe a origem do termo burnout, que seria a questão de queima, de esgotamento. Esse esgotamento ele é dentro do interior, tanto que ele levanta a hipótese com a outra pesquisadora que o burnout ele é silencioso e ele também passa por um processo que é devagar. Não é de um dia para uma noite, como nós falamos aqui, que uma pessoa detém ou passa a ter a síndrome de burnout. Ela é um processo a qual é esgotamento dia após dia, semana após semana. Quando você compreende o burnout, você vai descobrir que ele vai afetar as pessoas independente da condição que ela tenha financeira, independente da função dela. Porque a questão não é apenas o que ela faz, é o como ela faz. No meio religioso, por exemplo, nós temos os pastores que sofrem da síndrome de burnout ou estão apresentando sintomas da síndrome, que é comumente associado a algumas questões de cansaço no dia a dia, ou porque teve uma semana de muito trabalho. Só que o pastor não entende que uma semana de trabalho não é reposta com 2 dias de descanso ou um dia de descanso. Um dia que você tem de descanso, ele não é suficiente para recompor nem um mês. Às vezes, dependendo que você está ali em atividades muito intensas e a pessoa chega e fala, olha, eu passei uma semana trabalhando, 2 semanas, 3 semanas, e agora eu vou tirar aqui 3, 4 dias para que eu venha descansar e assim eu vou ficar melhor. Não é dessa maneira. O burnout é silencioso e lento por causa que ele vai consumindo o indivíduo por dentro. Começa a ser as suas questões emocionais, afeta as suas questões físicas. E compreender sobre o burnout é saber que ele tem uma questão psíquica aí envolvida na história. E uma questão que não pode ser vista como dualismo, corpo e mente, por exemplo. É um conceito até que a gente tem que trabalhar mais aqui no canal e desfazer essas ideias que elas não são, vamos dizer assim, atualmente vistas pela ciência como uma separação, vamos falar, ideal para ser analisada. Não, porque corpo e mente, eles se estabelecem em unidade, eles estão interligados, não são divididos. A minha mente e o meu corpo, cada um dos sintomas que eu passo, eles afetam mutuamente mente e corpo, ou afetam o corpo, e também aquilo que nós chamamos de psique. Isso vai fazendo com que o adoecimento, quando não é bem compreendido, ele venha a ser maior e venha a se alastrar com mais facilidade, entre aspas, isso, ou de maior rapidez também, dependendo da situação, que 2 anos, 3 anos sem cuidar da sua saúde, no corpo do indivíduo. E quando eu falo essa questão da rapidez, eu não estou falando de tempo no sentido cronológico. Eu estou falando de situações que advêm contra a pessoa e ela, fazendo menção do tempo, não compreende que o tempo ele é tão difícil de ser compreendido na nossa natureza, no nosso ser, que a gente acaba perdendo o sentido dele, começando a nos entregar ao trabalho e não damos conta do nosso cuidado de si. Por isso que às vezes termina um dia, um exemplo dessa questão que eu estou trabalhando, é você termina um dia e aí você diz assim, olha, o dia terminou e eu não fiz quase nada. Ah, a hora passou tão rápido. É porque você estava imbuído nas suas atividades e você não percebeu como o tempo cronológico passou
porém o seu corpo também tem sofrido com isso. Então, pensar sobre o burnout, primeiro, pensar sobre essa queima, sobre esse esgotamento. Falando não só de pastores, mas de todos que estão envolvidos na igreja, nós vamos observar que tem pessoas que estão sofrendo de burnout, apresentando sintomas. E quais seriam? Dor de cabeça, depois que chega no trabalho, constantemente, tornam-se crônicas, né? Um esgotamento físico, quando a pessoa chega, ela quer deitar no sofá, na rede, já se deitar, já às vezes não quer nem comer, já quer logo dormir. Outras situações também é o uso de medicação para tentar sarar algum tipo de mal-estar. Outras questões também que nós podemos apresentar é a falta de ânimo para demais atividades. Outra é o raciocínio. A pessoa começa a ter um raciocínio mais lento, ela não consegue ter outras reflexões sobre o que ela está enfrentando no seu dia a dia, fora o trabalho. A pessoa vai para casa pensando no trabalho e volta para o trabalho pensando no trabalho, dorme pensando no trabalho, conversa sobre o trabalho. Outras questões também que nós podemos enumerar e falar sobre isso são a condição física da pessoa. Ela está muitas vezes em um ritmo muito acelerado e aí nisso ela tem na sua vida social dificuldade de relacionar-se, está constantemente irritada, constantemente ela age de maneira muito brusca com as pessoas que compõem o seu ciclo social, a sua família. Isso são sintomas que o burnout vai se apresentando e ela não se dá conta. E quando você fala do meu religioso, evangélico, católico, cristão, ou em outras vertentes também religiosas, há-se um intuito de espiritualizar, porque não é espiritualizado. As questões da saúde, elas não são espiritualizadas, elas são tratadas. E as questões de milagres, elas sim são reais e existentes. Porém, o cuidado, ele tem que ser algo nosso, do indivíduo, do sujeito. Ele não é uma questão divina. Ele é uma questão do ser humano, sua ideia de liberdade. Então, pensar sobre o burnout é pensar sobre a sociedade que está todo dia operando na velocidade, no comer rápido, pagar a conta rápido, receber rápido, fazer rápido. Uma sociedade que enfrenta trânsito, uma sociedade que tem medo por causa das questões da violência, uma sociedade que está preocupada com as contas a pagar, uma sociedade a qual fica mecanizada, e isso faz com que o nosso corpo sinta, e muito, tudo que advém contra nós. Pensar sobre o burnout não é apenas uma teorização, é buscar apresentar análises sobre a síndrome de burnout e também meios de estarmos combatendo, prevenindo e cuidando, tanto de nós como daqueles que nos cercam. Fica a dica, nós vamos continuar falando sobre o burnout. Acredito que nós vamos ter muitos vídeos para tratar sobre esse tema e de maneira específica nós vamos estar elaborando aqui no canal com a sua participação também. Um abraço, que Deus abençoe.